Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Começando mais um Expediente Futebol. Olha, tá virando tradição, hein? Na Super Semana, claro que o dia mais esperado é a Super Quarta-feira. E hoje, ó, já começamos com grandes jogos aqui durante a tarde, Copa da França, o Real Madrid agora há pouco, em que sufoco com o Atlético de Bilbao, Nivaldo Preto narrou e já, em bola rolando na Copa do Brasil e na Libertadores. Sua noite será longa aqui na Casa da Libertadores. Por isso que nós vamos com esse timaço aqui, ó, tocando a bola na bancada. Você está voando, hein, Fábio Sormani? Tudo bem? Boa tarde, Sormani. Ok, boa. Vamos no destaque rapidinho aqui. Boa tarde. Vamos aqui, ó. Então tá, Rodrigo Bueno, já o Sormani vai falar, porque ele tá voando realmente. Rodrigo Bueno, Gustavo Ribeirão e Leandro Quesada. E você participando na hashtag rodada aí, Expediente Futebol. Vamos nessa, girando as informações. Vamos começar pelo Flamengo? Vamos começar lá no CT Ninho do Urubu com a Caroline Patati. Seja bem-vinda ao Expediente, Carol. Olá, calheiros, amigos ligados no Expediente Futebol. Logo mais, por volta de 7 horas da noite, começa o deslocamento do Flamengo, que sai aqui do Ninho do Urubu em direção ao Maracanã, para o jogão de logo mais. Lembrando que o rubro-negro não tem à disposição Rodolfo nem Felipe Viseu. Daqui a pouco eu volto com as informações aqui no Expediente Futebol. Legal, Caroline Patati desde cedo hoje, hein? Desde as primeiras horas do dia acompanhando notícias do Flamengo lá no CT do Flamengo. O Flamengo atualmente concentra já há algum tempo, né? No CT Ninho do Urubu, e já vamos aprofundar as notícias lá do Flamengo, que ainda não saiu para o Maracanã, mas já estamos lá, já estamos no palco da partida. E é para lá que nós vamos agora saber informações com o Flávio Vinick. Seja bem-vindo, Vinick, ao Expediente Futebol. Boa noite, calheiros, amigos do Expediente Futebol. Vai ser com o Maracanã assim, ó, vazio, sem torcida, que o Flamengo vai defender a liderança do Grupo 4 da Libertadores, encarando Santa Fé da Colômbia. O time que começa jogando, provavelmente a mesma equipe que empatou com Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto, ao vivo aqui, do Maracanã, no Expediente Futebol, com outras do Flamengo. Até lá. Combinado, Vinick, impressionante, hein? Ontem quase 50 mil pessoas no Maracanã, hoje só os jogadores, né? É o preço que vai pagar aí o Flamengo por conta de meia dúzia de torcedores que não souberam se comportar. Mas vamos lá, vamos girando a informação, vamos falar um pouquinho do adversário do Flamengo, o Independente Santa Fé. Vamos lá para a concentração da equipe colombiana, reportagem do João Venturi. Fala, João. Grande Calheiros, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Olha, o Independente Santa Fé, que segue concentrado aqui neste hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, chega para essa partida com o Flamengo com uma série de problemas e todos eles na defesa, inclusive o goleiro. O Castelhano tá fora, se recupera de uma lesão, e o Zapata é quem assume a titularidade. Mas o momento do Santa Fé não é bom. Não vence há 5 jogos, são 4 empates consecutivos e demitiu o técnico no final de semana. Vem para a partida contra o Flamengo esta noite com o treinador interino. Daqui a pouco a gente volta para atualizar as informações da equipe colombiana e para mostrar também que eles não estão sozinhos. Apesar de que hoje à noite o Maracanã será com os portões fechados, tem apoio a equipe colombiana aqui na porta do hotel. Então, daqui a pouco a gente volta. Opa, legal, vamos sentir o clima aí do lado dos adversários do Flamengo. Não vem bem, hein? 5 rodadas sem vencer no Campeonato Colombiano, mas tem um cara chamado Wilson Morello, hein? 5 gols nessa Libertadores. Já mais informações do Santa Fé. Vamos falar de Copa do Brasil? Então vamos para lá, vamos para Fortaleza, porque hoje o Ferroviário perdeu o primeiro jogo, hein? 4-0 o Galo em Belo Horizonte. Hoje o Galo numa boa para avançar a próxima fase. Mas é Copa do Brasil, tudo pode acontecer. Não é isso? Diego Bertozzi, lá de Fortaleza, traz as informações. O Ferroviário, Ferrão, aqui de Fortaleza, você vê aí essa bela vista da Praia do Náutico, tem a difícil missão de reverter a vantagem do Galo, que venceu lá em Belo Horizonte a partida de ida por 4-0. Daqui a pouco eu volto aqui no Expediente Futebol com todas as informações de Ferroviário e Atlético pela Copa do Brasil.
Combinado, Bertozzi. Então a gente vai girando, a gente vai agora para Argentina. Próxima parada, Buenos Aires. Amanhã aqui no Fox Sports tem, hein? Ao vivo e exclusivo, Racing e Vasco, grupo 5 da Libertadores. Fábio Azevedo está acompanhando o Vasco. Fala, Fábio. 3 pontos separam Racing do Vasco na tabela de classificação da Libertadores. Mas esta distância pode acabar nesta quinta-feira. Porém, fora de campo, os dois clubes andam bem perto. Boa, valeu Fábio Azevedo. Já vamos falar então, repercutir esse jogão aí, Racing e Vasco. Falando agora do Palmeiras folga essa semana na Libertadores, mas já está se preparando para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Gudrian Neuffer acompanhou o dia do Verdão. Fala, Gudrian. Olá, amigos do Expediente Futebol. O Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Internacional de Porto Alegre domingo no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. E os palmeirenses tiveram uma boa notícia. Borja, livre de dores no joelho, treinou ao lado dos reservas. Daqui a pouquinho quero saber do Leandro Quesada, hein? Se é tranquila a situação do Roger Machado no comando do Palmeiras. Mas agora a gente segue girando a informação. O vizinho do Palmeiras, pro CT da Barra Funda, teve a apresentação de reforço. E que reforço, hein? Everton no São Paulo, Fernando Caetano acompanhou. Olá, amigos do Expediente Futebol. São Paulo apresenta o atacante Everton como novo reforço para essa temporada. Os retornos do zagueiro Arboleda, dos meias Lisiero e Petros e do atacante Trellis são as novidades para o jogo decisivo desta quinta contra o Atlético Paranaense, que vale uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Legal, valeu, Fernando Caetano. Agora sim, pessoal, com mais calma aqui, né? Vamos gerando aqui com a gente os primeiros destaques. Já nós vamos voltar, né, com os nossos colegas na rua, com a reportagem. Mas, Fábio Sormani, te interrompi. Por favor, Sormani, seu primeiro destaque aqui no Expediente. Tudo bem, Sormani? Tudo bem, Calheiros. Um abração para você, para os companheiros, para quem nos acompanha nesse momento. O Flamengo, né? Essa noite tem a oportunidade grande de fazer 3 pontos, assumir e reafirmar-se como líder do grupo e encaminhar bem a sua classificação para a fase seguinte, ou seja, a fase de mata-matas da Libertadores. Uma pena que não vai ter torcedor, uma pena que não vai ter torcida. Que isso sirva de exemplo, que isso sirva de alerta, que isso sirva para que o próprio torcedor do Flamengo se policie. Porque só assim vai ser possível a gente tentar controlar um pouquinho do que vem acontecendo nos estádios aqui no Brasil e na América do Sul. Punição ao clube dessa maneira. Perda de mando de campo, eliminação, portões fechados, coisas desse tipo. Lamentável o que aconteceu. O Flamengo precisaria demais da sua torcida a seu lado essa noite. O adversário vem capenga. Eu acho que o Flamengo vence. Com a torcida eu teria certeza disso. É verdade, Sormani. Tô contigo. Rodrigo Bueno. E aí, Rodrigo? Quanto tempo, rapaz? Quanto tempo? Prazer revê-lo. Olá, Calheiros. Olá, os companheiros, torcedor Fox Sports. Tem mais jogador que pode sair do Flamengo. Opa! O empresário que tirou o Everton do Flamengo e levou pro São Paulo... Segura. Você vai falar isso daqui a pouco. É notícia confirmada? Não é 100%, mas a possibilidade do negócio... Pera aí. A negociação está em curso. Está em curso? Está em curso. Trouxemos a informação semana passada aqui no Fox Sports, em primeira mão, da saída do Everton. Você que deu essa informação, parabéns pela... Obrigado. Na quarta-feira. Antecipação Na quarta-feira foi o dia que fiquei sabendo dessa notícia e foi muito rápido, né? O São Paulo não estava disposto a negociar, estava disposto já a pagar a multa. E foi o que aconteceu. Levou o jogador. Rodrigo Bueno, então, vai informar... já me fez sinal para esperar um pouquinho que ele vai apurar essa informação para daqui a pouquinho, então, você trazer? Ok, quando você quiser. Eu sou o comandante, cara. Pode ser aquilo ali, Rodrigo Bueno? Daqui a pouquinho, jogador pode deixar o Flamengo. Outro jogador, hein? Bomba. É só de saída, Rodrigo Bueno? Seria uma troca. Troca? Uma troca com outro jogador de um grande clube brasileiro. Opa! Segura aí, Rodrigo Bueno. Vamos apurar essa notícia direitinho. Vamos trazer aqui no Expediente Futebol, que hoje é uma edição mais curta, porque 7h30 até o José vai comandar nossa transmissão de Copa do Brasil para Goiás e Avaí.
E a gente vai rapidinho apurar essa história para trazer ainda dentro aqui do Expediente Futebol. Combinado, Rodrigo? Combinado, fechou. Pô, rapaz, Rodrigo Bueno já chegou agitando, hein, Gustavo Ribeirão? Informação importante daqui a pouquinho. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Calheiros. O meu destaque vai para a partida do Corinthians, logo mais contra o Independiente. Um jogo difícil para o Corinthians. Está na hora desse time do Fábio Carille começar a se mostrar internacionalmente. Dentro aqui do território brasileiro já se mostrou um time muito bem organizado, muito bem arrumado. Mas quando teve um desafio no ano passado, numa competição internacional, acabou caindo para o Racing. 2 jogadores expulsos, então o emocional hoje acho que vai ser muito importante. O Independiente que perdeu a partida, que considerava até um resultado diferente, né, anteriormente, antes da partida considerava vencer o Deportivo Lara, perdeu por Deportivo Lara. Então agora a obrigação do time argentino é vencer todas em casa. Por isso vai pressionar muito o Corinthians. Então o time brasileiro vai ter que ter muita paciência, tranquilidade e se voltar com o empate não vai ser um mau resultado. Você sabe, Ribeirão, hoje no Bom Dia Fox nós fizemos uma enquete, né? Lançamos lá no início do dia, tiramos o Grêmio dessa enquete porque o Grêmio jogou ontem, aliás, contra um adversário dificílimo, hein? Cerro Porteño tá jogando muito bem, hein? 0-0 com o Grêmio, bom resultado pro Grêmio. Mas nós perguntamos hoje cedo qual o adversário mais difícil para os times brasileiros essa semana. Venceu o Racing. Mas sabe que eu votei no Independente? Time difícil. Eu acho que o jogo do Corinthians, entre hoje e amanhã, Flamengo e Santa Fé, Cruzeiro e Universidade de Chile lá em Santiago, Corinthians, Independente em Avejaneda e o Vasco pegando o Racing, acho o jogo mais difícil do Corinthians. Você tem essa impressão também, Quesada? Tudo bem? Tudo bem, Calheiros. Assim, eu não vejo nada de extraordinário no futebol argentino em relação a grandes times. Até o Boca, que é o Boca... O futebol argentino tá muito pra baixo. Tá. O River tá crescendo, hein? Mas a gente sempre, toda vez isso... Eu que o futebol brasileiro também tá muito pra baixo. Não, isso também é outra ponta da verdade. Mas assim, atenção, argentino. Eu acho que o que é importante a gente dizer é que quando os argentinos, mesmo não estando em boa fase, enfrentam times brasileiros, eles se superam. Isso é fato. O Defensa e Justiça ano passado, que é um time pequenininho, aprontou para cima do São Paulo. O São Paulo não estava bem, mas não importa. O Defensa e Justiça não tem toda essa tradição para ter aprontado contra o São Paulo. Né? O Independente ano passado ganhou do Flamengo. Se o Flamengo tivesse um pouco mais ajustado com o Rueda, teria sido campeão da Copa Sul-Americana. Então, acho que essas são algumas verdades. O River Plate chegou a uma final da Libertadores, mas quase foi eliminado ainda na fase de grupos. Agora é Brasil e Argentina, né, amigo? Ontem, por exemplo, o Cerro Porteño jogou tudo que podia porque tem aquela rivalidade também dos paraguaios contra os brasileiros. Agora, o Corinthians não tem um histórico maravilhoso jogando na Argentina. Sim. Quantas grandes vitórias o Corinthians tem na Argentina? É difícil. O grande resultado do Corinthians na Argentina foi aquele empate, o passe do Emerson Sheik para o Romarinho, empate por 1-1 com o Boca Juniors. Que foi uma baita resultado. Vitória que... Ali o Corinthians foi campeão. Né? Ali o Corinthians foi campeão da Libertadores da América. Então, tudo para mim é difícil. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acho o Independente mais time que o Racing. Então você concorda comigo? Calheiros, fala aí. Sim, concordo com você. O Quesada começou a falar tal, e eu concordo com ele. E o jogo de Estudiantes e Santos, gente do céu, que coisa horrível, Estudiantes. Horrível. Futebol desse tamanho. O próprio Boca contra o Palmeiras. O Boca contra o Palmeiras aqui, semana passada. Me decepcionou aquele Boca. O Boca que empatou com o Real Garcilaso. O Boca também futebol do Real Garcilaso contra o Palmeiras foi um futebol primitivo. O Boca empatou com esse time. Aliança Lima. Perdão. O Mas Aliança Lima. Vocês não acham que o Racing fez uma grande partida contra o Cruzeiro na estreia? Lautaro Martins acabou. Eu acho que sim. Mas é exceção confirmando a regra aí. Talvez o Racing. Não sei, a gente sabe que Libertadores as coisas não obedecem uma lógica, né? Dentro dessa lógica, a gente estava falando aqui, Sormani, esse jogo foi lá em fevereiro, né? Foi em fevereiro? Foi. Final de fevereiro. Né? De lá pra cá, o Racing caiu e o River Plate está subindo. O River Plate que enfrentou o Flamengo, hoje, ele está mais forte com relação a ele mesmo. Mas a gente vai voltar a falar. O tema é bom, hein? O tema é bom. Aliás, você pode participar na nossa hashtag Expediente Futebol. Respondendo essa pergunta, não vale o Brasil, tá? Hoje, qual é a escola sul-americana mais forte dentro da Libertadores? Você pode apostar aí no futebol colombiano, no futebol chileno, que ficou fora da Copa do Mundo, Uruguai, argentino. A gente quer saber a sua opinião. Mas Rodrigo Bueno me informa a produção que a hashtag explodiu.
Você largou essa bomba aí na hashtag e estão pedindo para você confirmar, então, qual é o seu destaque, já nos passando o nome desse jogador do Flamengo que pode deixar o clube. Você sabe que na minha última participação no Expediente, você falou quanto tempo eu não venho, eu cravei aqui em primeira mão que o Renato ia continuar. Verdade. Tem informação, Bandeira de Melo, contactou. O seu Mano estava nesse programa, não estava? Primeira mão aqui. Parabéns. Renato ficou. Parabéns. Então tá, vamos ver se confirma isso aqui. Negociação está em curso. O Flamengo quer o Wendel, lateral esquerdo do Inter, e o Inter quer o Rômulo. O Rômulo tem o mesmo empresário do Everton. Então, aparentemente, a informação que eu tenho, o clima pro Rômulo no Flamengo já não é legal. Já não estava muito bem. E o empresário que tirou o Everton de lá também é o mesmo empresário. Então, o Rômulo estaria de saída. O Wendel ex-Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians, né? Tá na reserva do Inter do Iago. O Inter ainda tá pegando o Zeca, né? Só que se bem que o Zeca, no plano do Odair Helman, o técnico do Inter... na direita? É o plano dele jogar na direita eu ouvi isso, até porque o Iago é tratado aí como uma boa revelação no Internacional. Depois de uma entre-safra, o Iago aí surge como um nome com muito potencial. Então, a princípio, o técnico dele não gostaria de perder o Wendel, embora esteja contratando o Zeca na cabeça dele para a direita, mas o negócio entre os clubes seriam até o fim do ano, aquele empréstimo, cada um vai para um lado, troca, pau a pau, vamos lá. Então, tá muito próximo o Rômulo do Inter e o Wendel do Flamengo. Opa, então vamos colocar essa notícia no rodapé aqui. Rômulo próximo do Internacional, o Wendel próximo do Flamengo. Os dois clubes encaminham essa negociação, essa possível troca aí até o fim dessa temporada. Você pode responder, você torcedor do Flamengo, você torcedor do Internacional, quem leva melhor? Você torcedor do Inter, gostaria de ver o Rômulo no meio-campo da equipe? E você torcedor do Flamengo? Eu acho que o Wendel chega para ser titular nesse plantel do Flamengo, né? certeza. São dois jogadores que não emplacaram, René e Trauco. O momento deles não é bom, nem do Wendel e nem do Rômulo, tá? Se eles puderem jogar o que a gente sabe que eles já jogaram um dia, é bom para os dois. A troca é muito boa. O Flamengo precisa de um lateral ali pela esquerda e o Rômulo cairia muito bem no Internacional ali para fazer aquele volante de proteção, que inclusive é uma posição que o Internacional tem o Rodrigo Dourado, que cresceu, que decaiu, muito nos últimos tempos, era cotado inclusive para jogar no futebol inglês, tal, Tottenham, 30 milhões de euros, não sei o que lá, e não sair do Internacional. Mas eu acho uma troca muito legal para os dois. Mas para o Flamengo eu acho que talvez seja até melhor. Porque se o Wendel jogar no Flamengo, que ele jogou no Corinthians, o Flamengo está contratando um tremendo lateral. E aí, Ribeirão? Eu acho que no máximo o que pode acontecer é o que está acontecendo agora, né? Nos dois clubes. O Wendel reserva no Inter e o Rômulo não jogando pelo Flamengo. O máximo que pode acontecer é os dois não jogarem também. Mas pelo que a gente já conhece, como o Sormani disse, pelo que a gente já conhece, o Wendel foi muito importante para o título brasileiro do Corinthians em 2015. Para mim, comparando hoje com o René e com o Trauco, e o que eles vêm jogando, ele chega e já consegue essa vaga de titular. O Rômulo que é uma incógnita, né? Ele, antes de ir para a Europa, jogou um bolão pelo Vasco. Mas depois que ele retornou, a gente não viu ainda aquele Rômulo, nem de perto aquele Rômulo. Se fosse aquele Rômulo, com certeza ele não estaria sendo descartado hoje pelo Flamengo. Eu acho que a troca acaba sendo melhor para o Flamengo hoje, porque o bom futebol mais recente que a gente viu foi do Wendel. Então, a princípio, para mim, o Inter leva vantagem nesse negócio. O Inter ou o Flamengo? O Flamengo. Essa troca aí fica bem clara para mim. O Flamengo não quer mais um jogador, o Inter não quer mais outro, as diretorias conversam e falam, quer esse? Tá, isso só troca por trocar, porque, com todo respeito, não vai resolver nada para nenhum dos dois. Com todo respeito. Não empolga? Se eu sou o Flamengo, eu forçaria a barra para tentar, por exemplo, o Edenilson ou o Nico Lopes. O Nico Lopes está crescendo, né? Já que vai fazer a troca, tenta ser malandro para cima do rival. Edenilson seria interessante, Edenilson é um lateral que funciona ali na segunda linha à frente da linha de 4 e joga de lateral também, né? E o Flamengo a gente sabe muito bem. Multiuso. É multiuso, exatamente. Agora, o que assusta é que o Flamengo tem um elenco caro, tem um elenco com várias alternativas, tem 4 laterais e, vamos lá, é exagero falar que não tem nenhum? Não. A grande carência do Flamengo é na lateral. Até por isso que eu acho que o Flamengo vai levar melhor. Mas ele precisa mais, ele tem mais necessidade de um Wendel para resolver seus problemas. É um elenco desequilibrado para mim do Flamengo. Mas aí entra nessa questão que o Sormani falou, né? Que Wendel.
que tá vindo pro Flamengo. O Wendel, que jogou muito no Corinthians, quando... Que não estava jogando no Inter, né? Que aquele time que estava ajustado, porque tem jogador que só joga em time ajustado. Tem jogador como o Hernanes, por exemplo, que chega num time totalmente desajustado como o São Paulo e ele resolve sozinho a parada. Tô citando aqui, né? Dois exemplos. O Wendel jogou o que no Internacional? Nada. Não, eu não sei, eu acho que... É uma troca, ok, mas e o Inter também para receber o Rômulo, sinceramente... Não vejo nada de extraordinário. Você que tá chegando agora, tá lendo aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Eu sou ruim nisso pra caramba. Aqui, ó. Tá lendo aqui, ó. Notícia exclusiva aqui do Expediente Futebol, trazendo em primeira mão pelo nosso Rodrigo Bueno. Há uma negociação em andamento. O Wendel do Internacional, ex-jogador do Corinthians, campeão brasileiro em 15 com o Tite. O Fábio Santos foi embora, ele assumiu a titularidade. Exatamente. E depois ele sai do Corinthians justamente porque o Guilherme Arana já estava pedindo passagem, né? E o Rômulo, próximo de vestir a camisa do Internacional. Seria a troca envolvendo esses dois clubes. Nós estamos de olho e já de olho também na sua opinião. Você vai participando aqui na hashtag Expediente Futebol. Wendel no Fla e Rômulo no Inter. Quem leva a melhor? Eu acho que é um bom negócio para todo mundo, para os dois clubes e também para os dois jogadores. Vejo o Wendel hoje sem espaço no Internacional e o Rômulo não encaixou. É um jogador que chegou com muita expectativa, veio do futebol russo, jogou bem no Vasco, mas no Flamengo... Foi o que eu falei, acho que vale a aposta. Basta pode acontecer eles não renderem e continuar do mesmo jeito que está hoje. O Wendel não joga no Inter, reserva, e o Rômulo não joga no Flamengo. Mas como é pau a pau, como ninguém vai ter que desembolsar dinheiro, nada, acho que é uma aposta válida. Acho que você apostar num Wendel que já foi bem... E no mercado de laterais esquerdos, o que a gente tem de muita opção? Quem que o Flamengo pode ir atrás? Acho que vale a aposta, sim, no Wendel. No futebol nacional também não vejo, assim, um nome hoje para... O Santos foi atrás do Dodô no futebol italiano. Aliás, é uma bela sacada do Santos. Sim, mas teve que ir atrás lá na Itália de um jogador que estava querendo retornar ao Brasil também. Não é qualquer jogador na Europa que quer retornar para o futebol brasileiro hoje. E aqui no mercado nacional você não tem. Como é que é o nome Como é que é o nome do lateral que era do Grêmio, foi para a Alemanha jogar no Leverkusen? É o Wendel mesmo. O Wendel, né? Tem o Douglas Santos, que era do Atlético Mineiro. É o Wendel, é o Wendel. É ele mesmo, Hamburgo. E o Alex Telles também, que é muito bom jogador, né? Começou bem. Tá bem também por lá, né? O convocado pelo Tite recentemente. Smiley. Esse tá bem, mas esse é titular no Smiley significa o que mesmo? Sorridente. Bom, depois dessa, deixa eu ir lá pro CT Ninho do Urubu, deixa eu voltar pro CT Ninho do Urubu com a Caroline Patati. Ela tem outras informações. Vamos atualizar aí, hein, as informações do Flamengo. Já vou ao Maracanã também com o Flávio Vinick. Caroline Patati. Rômulo pode estar de saída do Flamengo a caminho do Internacional, hein? Quais as informações você pode trazer pra gente do Flamengo? E já fica de olho nessa informação trazida aqui pelo Rodrigo Bueno, Patati. Que notícia, hein, Calheiros? Boa noite para você, para todo mundo que está no estúdio, para todo mundo que está ligado conosco. Então, por aqui é claro, por enquanto ninguém falou sobre isso, até porque é novidade exclusiva aí dos canais Fox Sports. Eu sigo aqui na porta do Ninho do Urubu à espera do Flamengo. A saída deve ser daqui a pouquinho, tá rolando a preleção lá dentro. Os jogadores já lancharam, fizeram aquele jantar leve e daqui a pouco devem estar passando por aqui em direção ao Maracanã. Lembrando que alguns jogadores aí, né, desfalcam, não fazem parte desse grupo, entre eles o Rodolfo, que está com uma lesão ainda na panturrilha direita, não se recuperou a tempo, só deve ficar realmente 100% para o jogo do próximo sábado contra o América Mineiro. Aliás, jogo para o qual já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, jogo que acontece no Maracanã, setor norte, esgotado. Esse jogo contra o Santa Fé hoje é o primeiro duelo da história aí entre os dois clubes, se bem que o Flamengo leva a melhor diante dos colombianos. São 24 jogos, 17 vitórias, 13 empates e só 4 derrotas. Na próxima quarta-feira as duas equipes vão voltar a se encontrar, dessa vez lá na Colômbia. O Flamengo já vai viajar na segunda e com voo fretado. Agora vamos dar a provável escalação. Diego Alves no gol, Rodinei, Juan, Hever e René, com o Cuejar como único homem ali de volante mesmo, né, de função. Aí depois um pouquinho à frente tem o Paquetá, pela direita o Vinícius Júnior, que ganha a vaga aí do Everton, na esquerda o Everton Ribeiro,
o Diego mais centralizado e o Dourado ceifador lá na frente. Agora vamos ao Maracanã com as informações desse jogão de bola com o Flávio Vinick. É com você, Vinick. Obrigado, Caroline Patati, uma boa noite para você, boa noite a Calheiros, amigos do Expediente Futebol. A gente já está aqui no gramado do Maracanã, à espera do início desse jogão entre Flamengo e Santa Fé. Maracanã vazio e assim estará também na hora da partida. No momento, uma luz aqui diferente no Maracanã, realmente não é nenhum problema no equipamento, está escuro mesmo no Maracanã e uma luz vermelha predominando aqui no estádio. A gente pode até dar um passeio para mostrar como está o Maracanã nesse momento, esse colorido, o Maracanã já com as cores do Flamengo e um ambiente muito diferente do que a gente acompanhou ontem na última atividade, no treino aberto. 45.977 pessoas deixaram o Maracanã, um treinamento com clima de jogo. Hoje vai ser um jogo bem com clima de treino, mas é claro que o jogo vale muito. O Flamengo defende a liderança do grupo 4 da Libertadores. No momento o Flamengo é líder com 4 pontos, River Plate tem 2, o Santa Fé também tem 2 e o Emelec com apenas 1 ponto é o lanterninha desse grupo. Bom, não tem movimentação também de torcida fora, nos arredores do estádio não, a gente ainda passou agora há pouco lá fora e foi até uma orientação da diretoria do Flamengo para os torcedores não virem ao Maracanã, não tem nenhum tipo de apoio lá fora na chegada do ônibus, até para não causar nenhum tipo de problema, né? A gente lembra que hoje o Flamengo joga sem torcida por causa de uma punição imposta pela Conmebol. Esse é o segundo jogo, o Flamengo ganhou de punição 2 partidas sem torcida, cumpre essa, o próximo jogo a torcida está liberada para acompanhar aqui na próxima partida contra o Emelec, que o Flamengo terá o mando de campo. Os problemas causados por causa do tumulto protagonizado pela torcida do Flamengo na decisão da Copa Sul-Americana do ano passado contra o Independente da Argentina. Bom, a Patati passou a escalação do Flamengo, como novidade tem a estreia do Cuejá. O Cuejá foi expulso, foi punido na Copa Sul-Americana do ano passado, pegou 2 jogos de suspensão, então não jogou nessas 2 primeiras partidas. O Cuejá hoje então faz a estreia dele na Libertadores, é também a estreia do técnico interino, o novo técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, que comanda a equipe então pela primeira vez na Libertadores, comandou no empate o primeiro jogo oficial contra o Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Anteriormente havia comandado naquele amistoso contra o Atlético Goianiense. A tendência então é que ele repita essa formação que começou com o Vitória, uma formação bem ofensiva, só o Cuejar ali como um homem de marcação no meio de campo, o resto dos jogadores todos com uma vocação muito ofensiva, lembrando que perdeu o Everton negociado com o São Paulo e outros 2 desfalques que ficariam no banco de reservas, né? O zagueiro Rodolfo, ele até teve uma evolução no problema na panturrilha, voltou aos treinamentos, mas com alguma cautela, não foi relacionado para a partida de hoje, assim como o atacante Felipe Viseu. Preservados então, devem voltar à equipe, voltar a ser relacionados no próximo jogo, que aí acontece pelo Campeonato Brasileiro, sábado, aqui no Maracanã, contra o América Mineiro. Aí sim vai ter um bom público, com venda antecipada de ingressos. A gente já está aqui, portanto, Calheiros e amigos, um ambiente diferente, um jogo sem torcida, deixa o clima um pouco mais frio, mas com certeza vai esquentar aqui dentro de campo quando o apito, quando soar o apito e rolar a bola para Flamengo e Santa Fé, transmissão do Fox Sports. Calheiros. Valeu, Vinick. Estranho, né? Estranho dia de Maracanã, tudo, os refletores acesos, luz vermelha nas arquibancadas e o principal não estará lá, né? O torcedor, né? Esse tipo de punição... É difícil de se acostumar, né? Esse tipo de punição também tem aquele lado educativo, né? Então vamos ver se quem causou tudo isso vai realmente entender que pode atrapalhar a equipe dele. Não só ele não vai poder acompanhar os jogos, mas ninguém vai poder acompanhar e o time dele vai sofrer dentro de campo. Eu acho difícil até os baderneiros, eles se conscientizarem que eles fazem mal e não bem para o time. Mas eu acho que o mais legal nessa história toda são os outros torcedores tentarem controlar esses caras, que é o que acontece, por exemplo, no basquete. Você joga lá um copo d'água. Identifica na hora, né? Não, os caras vão lá e jantam o cara. Esse aqui, identifica na hora. Jantam o cara, entendeu? Por quê? Significa o quê? 2 lances livres e a posse de bola pro time adversário. Isso no basquete tem um peso grande. No futebol, essa punição, ela é extremamente didática, na minha opinião. Esse negócio de multar não serve pra nada. Não mexe com o torcedor. Não mexe. O cara não vai poder ver o jogo hoje. Ele não viu contra o River,
não viu contra o Santa Fé. Imagina se o Flamengo fica de fora. Você pode imputar a ausência do torcedor muito de uma desclassificação? Claro que pode. A torcida do Flamengo é diferente. Faz a diferença. A gente viu o Vasco no ano passado como sofreu no Brasileirão quando perdeu o São Januário. Exatamente. Não é? O time começou a cair no campeonato, vinha numa boa sequência, começou a cair e se desgarrou daquele pelotão, pelo menos a primeira metade da tabela de classificação, quando perdeu o E depois buscou, quer dizer, você vê o prejuízo. O Vasco poderia, de repente, ter terminado numa condição muito melhor no Campeonato Brasileiro. Agora, poderia, por exemplo, ter entrado direto na fase de grupos. Sim, o Sormani falou de jantar os caras, né? Aí o torcedor do bem cobra o cara que faz isso. Exatamente. Eu sou o torcedor do bem. Pô, eu tô deixando de ver o meu time porque um imbeciloide criou uma confusão e impediu que os torcedores do bem entrem no estádio. É isso. Agora, não identificaram ninguém, né? Isso é fato, não identificaram ninguém. Circulou aí, né, em mídias sociais, aí, imagens do Maracanã ontem com muitos problemas, né? Treino aberto, muitas cadeiras quebradas. É verdade. Precisa saber se esse vídeo é atual. A gente não. Tem muita gente comentando que esse vídeo é antigo, que não é atual. Senão também é a mesma coisa. Você abre o treino, o torcedor vai lá, se quebra o Maracanã, depreda, não sei o quê, não sei se a conta vai chegar pro Flamengo ou não. Ah, com certeza. Então, é outra coisa. O Maracanã não vai abrir mais as portas para treino aberto. Aconteceu esse ano no Grenal, no Beira-Rio. O estádio não é do Flamengo. O setor da torcida do Grêmio quebraram cadeiras, a conta é um acordo entre os dois clubes. Voaram assentos. A conta foi pro Grêmio. Mas em Quer dizer, treino... o torcedor, ele cria um prejuízo pro seu próprio mas clube. esse prejuízo, o torcedor não sente. Não sente. Ele não sente. Ele não vai pagar, não é do bolso dele que sai. No fim do mês. Agora, um time desclassificado de uma competição, jogando com portões fechados. Entendeu? Isso tem. Ele não podendo viajar quando ele, né, para acompanhar o time fora. Isso pesa pro torcedor. Principalmente o portão fechado. Ô, Sormani, hoje, acompanhando o Fox Sports Rádio, uma ótima entrevista com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, hein? Porque ontem, durante as eleições, né, para presidente da CBF, eleição vencida pelo Rogério Caboclo, chapa única, né? Foi aclamado presidente da CBF, assume a partir do próximo ano, 2019 até 2022. Mas o presidente André Sanches presidente do Corinthians, André Sanches, fez acusações graves, hein, a respeito do Flamengo, enfim, acusando aí o Flamengo de aliciamento ao Fábio Carilli, ao Rodriguinho, e hoje nessa entrevista o Eduardo Bandeira de Mello tentou mais ou menos explicar o que com relação ao que disse o André Sanches. Vamos acompanhar então em áudio aqui, depois o Sormani vai entrar para falar porque ele participou dessa entrevista. Solta aí o presidente do Flamengo. O Andrés falou que o senhor procurou o empresário do Fábio Carilli. O senhor falou que não procurou. Eu liguei para o empresário do jogador hoje, o Paulo Pitombeira, ele não falou quem. Mas ele falou, treinador. Ele falou, um representante do Flamengo me ligou. No final das contas... Vamos lá, você é um jornalista experiente, você conhece muito bem essas coisas. Né? O que é um representante do Flamengo? Tá, o que eu falei é que nós não procuramos ninguém, muito menos o treinador do Corinthians, né? Muito menos pagaríamos aquele valor a qualquer treinador, mas ninguém foi procurado, né? Ninguém falou com o Paulo Pitombeira. A última vez que eu lembro de ter falado com ele deve ter uns 3 anos atrás, sobre o Hernani Brocador. O Lomba, nosso vice-presidente de futebol, que foi citado ontem, nem conhece, nem sabia quem era Paulo Pitombeira, tá? Então não existe absolutamente nada, tá? Então alguém está mentindo, e quem mente é mentiroso, tá? Então acho que a gente pode encerrar esse assunto uma vez por todas, tá? Porque o que estão falando para você é mentira. Mas você ouviu o que o Andrés falou? Você ouviu a entrevista do Andrés, presidente? Me passaram aí por escrito, não ouvi. Mas ele falou que ligou, que ofereceu R$1 milhão, que não vai levar. Falou que ofereceu que o Flamengo quer levar o Rodriguinho. Falou que vai dar um desconto de 50% de 100 milhões, vai fazer 50. E falou que a conta do Flamengo vai chegar ainda. Gestão nada. Foi o termo do Andrés. Esse é o mais grave. Olha, isso aí é a opinião dele. Vamos ver se vai chegar a conta, para onde vai chegar. E acho que o Flamengo já demonstrou aí a sua capacidade
de recuperação e hoje é exemplo de credibilidade, ganha todos os prêmios de transparência, tem balanço auditado, é o clube que tem tido maior sucesso na área financeira, então eu não preciso ficar respondendo a ninguém sobre isso. Quanto a qualquer proposta que tenha sido feita pelo treinador ou por qualquer jogador do Corinthians, é mentira. Eu já falei que é mentira, quem fala mentira é mentiroso. Tá aí, ó. Foi uma entrevista importante do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Nós vamos repercutir, nós vamos debater aqui numa rápida paradinha, mas na sequência vamos aprofundar esse tema, que é um tema que mexe com as duas principais torcidas do Brasil, as duas maiores torcidas do Brasil. E o Quesada, sobre o tema, tem uma notícia importante. Quer deixar uma manchete aqui, Quesada? Print de conversa pelo WhatsApp. Print de WhatsApp confirmando? Print de conversa por WhatsApp. Opa, então você vai explicar essa história, hein? Fica aí, paradinha rápida no Expediente Futebol. E olha só, olha que lindo. Eu adoro esse estádio, hein? Serra Dourada. Que estádio histórico, né? É um gramado... É um campo, né? Que por muito tempo, antes dos padrões da FIFA, foi um campo maior, enfim, muito conhecido. E já a bola vai rolar aí para a Copa do Brasil, para Goiás e Avaí. Já estive muito com o Sormani em Goiânia. Que saudade, hein, Sormani? Nós fizemos um jogo lá de basquete, verdade, lembra? É verdade. Lembra? E olha aí, ó, com essas imagens a gente vai para uma paradinha e na volta, em Quesada vai explicar que história é essa de um print de WhatsApp nesse conflito Andrei Santos e Eduardo Bandeira de Mello. A gente já volta. De volta com o Expediente Futebol, olha aí, ó, imagens do estádio Serra Dourada, como é bonito, hein? Serra Dourada, que hoje vai receber Avaí e Goiás e Avaí, e já o Theo José comandando a nossa transmissão ao lado do Paulo Lima e da Nadine Bastos. E a gente vai seguindo aqui com o Expediente Futebol. Prometi, hein? Ó, você que tá chegando agora, o Rodrigo Bueno já trouxe uma informação exclusiva aqui do Expediente Futebol, do Fox Sports. Uma negociação em andamento. Coloque o Rodrigo Bueno na tela, por favor. Tem novidades, hein? Ele vai explicar essa história e eu vi que o celular dele não parou no break mesmo aqui, hein? Qual é a novidade, Rodrigo Bueno? Não, é o seguinte, pro Flamengo o negócio já tá pronto. Pro Flamengo já pode resolver a parada. Só que é o seguinte, o Rômulo ganha 100... Repete qual é a negociação, que é a tal da audiência. Então, o Inter sempre teve um gosto pelo Rômulo. Sempre curtiu o Rômulo, tentou em outras oportunidades. O Rômulo tem o mesmo empresário do Everton. O empresário tirou o Everton do Flamengo e botou no São Paulo. O clima pro Rômulo não tá legal no Flamengo. Então, o Flamengo tem interesse no Wendel para cobrir a sua carência lateral esquerda. Então, haveria uma troca, empréstimo até o fim da temporada. O Wendel do Inter no Flamengo e o Rômulo do Flamengo indo pro Inter. Aí tem o primeiro problema que é financeiro. O Rômulo ganha R$120 mil a mais que o Wendel. Então, esse é um empecilho. Como é que fica isso aí? Tem que ser pau a pau, mas quem é que vai pagar essa diferença? Aí eu não sei se o Flamengo ofereceria pagar a diferença de salário, R$120 mil. Mas pelo Flamengo o negócio já vai, entendeu? Olha, Inter, até a informação que eu dei aqui, o Odair Hellmann gostaria ainda de contar com o Wendel, porque ele pensa no Zeca como lateral direito. Então, o problema tá com o Inter agora. Pelo Flamengo o negócio, fechou. A leitura que eu faço, e quero a opinião de vocês aqui, a leitura que eu faço, o Flamengo não tem problema financeiro e econômico. O problema do Flamengo é técnico. O Flamengo precisa de um lateral. Um não. Na minha opinião, não precisa de uns 3. Para os dois lados. O Flamengo precisa de uma defesa inteira. Né? Não é? Sormani, se o balanço do ano já está fechado, o orçamento está fechado, autorizado, é pacote. Vem você, se a conta não fecha, se aqui é mais caro, vai para lá que eu completo aí para vocês, mas o orçamento não vai mexer. Exatamente. Não é? E aquilo que a gente estava falando, né? E eu acho se de fato confirmar tudo isso aí que o Rodrigo Bueno nos trouxe como informação exclusiva, eu acho uma boa pro Flamengo. Como eu falei, o Flamengo precisa de uma defesa inteirinha. Precisa de um lateral direito, de um zagueiro central, de um quarto zagueiro e de um lateral esquerdo. Por que ele precisa de um quarto zagueiro? Porque o Juan, coitado, a idade chega, velho. É complicado. Ele é um tremendo jogador. Foi um tremendo jogador. Já não rende mais como rendia antigamente. Hever, Rodolfo, pra mim, são jogadores comuns. Entendeu? Pessoal, deixa eu interromper vocês aqui. Vamos ao vivo, olha aí, ó. Só pra gente ilustrar aqui, ó, ao vivo, tá? Imagens ao vivo. Esse é o ônibus da delegação do Flamengo, que está deixando o CT Ninho do Urubu, Vargem Grande, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro, a caminho do Maracanã. Tá aí o CT
Comitiva grande, hein? Vai muito dirigente ali, tem o torcedor que vai dar um incentivo, já que hoje não vai poder estar lá no estádio. E a gente tem mais ali, né? Carro da Polícia Militar que vai escoltando. Conclua aí, Sormani. Não, é isso que eu estava falando. Eu acho que pro Flamengo é um tremendo negócio. Ele precisa de uma defesa inteira e o Wendel, se chegar para o Flamengo, o Wendel de 2015, que foi campeão brasileiro com o Corinthians, tremenda contratação. E aí, pessoal? Eu acho que, como eu falei há pouco, para mim o Flamengo leva vantagem nessa troca, porque o Romulo a gente nem sabe como chegará o Wendel, porque não vem jogando pelo Flamengo. O Wendel a gente tem uma lembrança mais recente de um bom futebol dele, o Flamengo precisa de um lateral. Então pensando nessa questão financeira, essa diferença, acaba sendo mais barato do que você ir ao mercado. Lógico. Você já não tem muitas opções. Então você vai ter que desembolsar uma grana, desembolse no cara que você já viu no seu alvo, o cara que você acredita que pode ser suficiente para ocupar aquela vaga. Então acho que é vantajoso para o Flamengo nesse caso. Quesada, vamos lá que a gente tem que fazer mais uma paradinha aqui no Expediente Futebol, mas explica essa história aí. A gente estava falando antes do intervalo aqui desse conflito aí, André Sanches e Eduardo Bandeira de Mello, aliás, os dois clubes que não votaram no Rogério Caboclo, na eleição da CBF, né? Mas explica aí, o que houve? O presidente disse que ninguém do Flamengo procurou o Fábio Carille nem o Rodriguinho. Uma pessoa do Corinthians com quem eu conversei hoje garante que há um print de uma conversa em que o empresário do Carille troca informações com o Lomba, o vice de futebol do Flamengo. Ricardo Lomba, o vice-presidente de futebol do Flamengo. O Corinthians tem printado uma conversa do Ricardo Lomba com o empresário do Fábio Carille. Uma pessoa o presidente do Flamengo disse hoje que não tem conhecimento de ninguém do Flamengo representando. Veja só, eu não posso responder em nome do presidente do Flamengo. O que eu sei é que uma pessoa do Corinthians me contou isso. Eu estou tentando explicar aqui. Existe o print. Até na hora que aconteceu, falou, mas o presidente acabou de falar aqui, ao vivo no Rádio Fox, que ninguém procurou ninguém. Aí essa pessoa falou, tem print. Eu vi um print de uma conversa do empresário do Carille com o Lomba, vice-presidente de futebol do Flamengo, trocando informações a respeito dessa possibilidade do Carille deixar o Corinthians para trabalhar no Flamengo. Bom, enfim, não pode ter duas verdades nessa história. Alguém está mentindo ou alguém está vendido na história. Se for o presidente do Flamengo, é lamentável, porque o presidente tem que saber tudo. Mas também a gente não pode dizer que o presidente do Flamengo não esteja certo. De repente o presidente do Flamengo realmente não sabe e alguém por trás, sem a anuência dele, procurou o Carille. Talvez o Lomba. Vamos lá. Dentro dessa hipótese, Ricardo Lomba, por ser o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele tem autonomia. O que o Bandeira falou hoje, o Sormani pode dizer aqui. Eu fiquei pasmo na hora que falou não. Tá gravado. Não é isso? O Lomba não fala pelo futebol. Não fala pelo futebol. Eu quase caí duro aqui na redação. Não contrata? Não. Ele Qual é o cargo dele, Sormani? Ele é vice-presidente de futebol. Vice-presidente de futebol. Ele cuida do quê? Do golfe? É possível. Ele falou isso. Isso está gravado. E outra coisa, confirmando, e acredito na fonte do Leandro Quesada, é sempre muito bem informado. Eu não vi o print, tá? Eu só estou dizendo o que me contaram. E é uma pessoa de dentro do Corinthians. Se hoje das pessoas que mandam lá, manda um pouquinho. Se está esse mal-estar, se existe essa prova, essa documentação aí de uma conversa entre o vice-presidente do Flamengo, o Ricardo Lomba, com um representante direto, empresário do Fábio Carille, tem que vir. Posso dar minha opinião rápida? Porque foi informação. Não há problema nenhum do Lomba conversar com o empresário do técnico Carille, ponto final. Acontece isso a todo instante. O Flamengo estava conversando com o Renato. Dirigente é amigo do pai do jogador, a esposa. Deixa eu dar uma paradinha aqui, e assim vai, cara. Vamos continuar esse tema aí. Que esse tema é bom. Você vai participando na hashtag Expediente Futebol. Agora, rápida parada e a gente volta, hein? Com mais informações aqui no Expediente. Estamos de volta rapidinho, hein, para fechar a conta aqui no Expediente Futebol, porque a Copa do Brasil, Theo José, estão pedindo passagem, já tem Goiás e Avaí. Vamos começar aqui, roda a vinheta aí do bolão do Expediente Futebol. É claro que, viu, Sormani, em respeito ao criador desse quadro, eu vou começar pelo Leandro Quesada. Eu acho que você deve. Não. Respeito a mim, eu sou o último.
Ah, e o último? Então tá bom. Então O João volta amanhã, né? O João volta amanhã. Ele hoje estará narrando, vai mandar tocar a música aqui para Flamengo e Santa Fé. Rapidinho, senhor Mani. Flamengo e Independente Santa Fé. 2-0 Flamengo. 2-0, Rodrigo Bueno. 2-1 Mengão. 2-1 Mengão. Gustavo Ribeirão. 3-1 Mengão. Opa, Leandro Quesada. Com o placar fica mais caro, Flamengo. Tá bom. Eu também acho que vai dar Flamengo e João Guilherme vai mandar tocar muito a música aqui na Casa da Libertadores. Você vai ficar muito bem acompanhado, hein? Antes de Flamengo e Santa Fé, olha aí, ó. Copa do Brasil ao vivo. Vem aí. Goiás e Avaí, vem aí. Theo José, Paulo Lima e Nadine Bastos. A bola não para de rolar no Fox Sports. Tchau, tchau, gente. Prazer estar com vocês aqui, hein? Da mesma forma. Um abraço. Abração tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.